Isso aqui, o problema é que o ângulo. Tá, já acertamos que é esse lado, isso já ajuda. Agora. O Moisés Baumstein era uma figura, era uma pessoa um pouco fora do normal, pode se considerar um homem da Renascença, porque ele unia arte, ciência, tecnologia, literatura, dentro de um bolo só, dentro de uma vida só, dentro de uma produção só. Ele começa estudando economia, vai para sociologia, teatro com Alfredo Mesquita, entra nas artes gráficas, abre uma produtora de vídeo comigo, faz cinema Super 8, faz produção de ficção em vídeo, mas ele tinha uma obsessão que era a terceira dimensão. E a partir disso ele nunca mais parou de produzir em holografia, que tecnicamente é muito difícil, requer um conhecimento de fotografia, de ótica, de física, para você poder gerar. Então, recapitulando, um raio bate no filme, outro raio bate no objeto e a vinda dessas duas frentes de ondas para o filme produz um fenômeno chamado de interferência luminosa, armazenando então no filme todas as informações referentes ao logotipo que está sendo holografado. E por volta de 1985, ele fez uma série de trabalhos com o Wagner Garcia, que trabalhava com multimídia, trabalhava com uma série de coisas, onde eles fizeram experiências sobre cinema holográfico. O Wagner conhecia, ele tinha contato com o Augusto de Campos, com Décio Pinhatari, inclusive com o Júlio Plaza também, e apresentou o Moisés para essa turma. Aí, por volta de 85, eles resolveram conversar mais seriamente sobre fazer alguma coisa em conjunto. Eles começaram a se reunir semanalmente para bater papo, pensando em produzir alguma coisa dentro da linguagem da poesia concreta em holografia. O cara não fez, então... E aí vem uma coisa interessante que Moisés sempre dizia. Nas conversas com o Décio, com o Augusto, com o Júlio, ele caiu em si que a holografia talvez fosse o meio mais interessante para expor a poesia concreta. Porque na ideia do verbo vocal visual da poesia concreta, você tem a forma, você tem a estrutura formal, você tem o conteúdo que normalmente é colocado em papel, é colocado numa escultura, eventualmente é colocado numa fotografia, pode ser música, mas a holografia dava uma dimensão a mais para esse tipo de ideia. Então, a holografia parecia ter encontrado a sua linguagem dentro da poesia concreta. E foi isso que eles começaram a desenvolver. E, em termos de mundo, isso não era feito. O ambiente digital, ele é um espaço que ele tem uma vocação para a poética que é intrínseco ao funcionamento dele. E a poesia concreta antecipou muito disso, porque a poesia concreta lida com a síntese, lida com a tipografia, lida com uma série de elementos que transformam a palavra em sua materialidade. Isso tudo tem muito a ver com o digital. O digital é uma outra materialidade para a poética, e ela modificou a forma de escrita, né? Através dos hiperlinks, através das possibilidades de autoria coletiva,
através dos processos de copiar e colar elementos na internet, né? Mas isso tudo tem uma relação com o que as vanguardas fizeram e a poesia concreta está muito enfronhada dentro desse movimento, né? Então são processos que, por um lado, têm um corte em relação ao passado, né? Quando surge o digital, uma série de novas possibilidades aparecem, mas que também tem uma relação com o que esses movimentos anteriores vinham fazendo, né? A poesia concreta, o dadaísmo, o futurismo, né? Enfim, tem todo um diálogo aí entre o digital e o passado. Difícil imaginar se o Décio estaria muito entusiasmado com o que é feito nas mídias, ou mesmo pela atuação dos poetas nesse meio, e com o que ele realmente via, né, como possibilidades, né? Ele pensou num teatro hologrâmico, né? Tem projetos muito ambiciosos do Décio, né? Que ele planejava fazer em parceria com outros artistas, né? E não chegou a concluir, né? Mas eu acho que ele seria uma espécie de provocador muito interessante, né? Do que é feito hoje em mídia, mas seria um provocador de difícil trato, né? Tem uma coisa na contemporaneidade que é a supervalorização da interatividade. Isso nasceu com a internet. O cara clica, ele vai para um lugar, clica, tudo que ele clica, ele vai para outro lugar. Ou no celular, scroll, vem outra coisa, scroll. Ele clica, ele mexe, ele clica, ele vem uma nova informação. Então tem uma supervalorização da interatividade. Às vezes você vai propor um trabalho, eles perguntam, mas é interativo? É interativo o seu trabalho? Seu trabalho é interativo? Eu vou poder interagir com o seu trabalho? Isso é bom, isso é ruim ao mesmo tempo. Muitas vezes eu quero que uma pessoa me conte uma história, me conte um poema, me diga um poema, me mostre um poema, me desenhe um poema. Eu não quero ter que agir dentro daquilo. Porém, é um drama contemporâneo. Ser interativo parece ser uma coisa boa. E de uma certa forma o é. Tem trabalhos maravilhosos interativos e que a tecnologia contemporânea permite e muitas vezes pede. A tecnologia e a poesia juntas permitem novas narrativas. Esse é o momento de novas narrativas. Vamos partir para essas novas narrativas, muitas vezes interativas, ou não. Essas novas relações, essas novas dinâmicas que os meios digitais permitem, isso é uma coisa que instiga a gente, mas que ao mesmo tempo que instiga, também lança uma série de reflexões em torno do papel do artista diante desses meios. Eu acho que o artista, quando ele lida com os meios digitais, ele tem um papel de trazer questionamentos para o público. A gente percebe que os poetas, eles têm uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, de que a inteligência artificial vai lhes roubar o seu espaço. Os aplicativos de inteligência artificial não escrevem palavras. É isso mesmo. A IA não sabe escrever palavra. Seja em forma de um grafite, ou mesmo de um papel de parede, ou se você inventar um pôster de cinema, a inteligência artificial junta letras, mas não forma palavras. Ela até faz um poema no estilo do Drummond, um poema ruim,
faz, mas não conhece, por exemplo, Augusto de Campos, não conhece o Décio, ou poesia visual para as inteligências artificiais ainda é um mistério. Claro que isso vai mudar, mas por enquanto a poesia visual é mistério. Portanto, é óbvio que hoje essas inteligências artificiais não sabem fazer um poema visual. Eu tentei pedir para fazer algo, né, a partir da palavra passion ou paixão, e aqui você pode ver, ó, você tem que se esforçar até para achar a tentativa da IA de fazer, de escrever uma palavra. A palavra criatividade, ela é muito vulgarizada. Eu usei o chat para fazer um programa de não sei que e não sei que lá. Mas poesia é uma outra coisa. A poesia é uma questão ontológica. A poesia, ela tenta resgatar uma perda, que é a perda da ligação entre as palavras e as coisas. Então a poesia busca ficar muito rente, roçar a verdade das coisas. Então, está longe disso. A IA generativa está muito longe. Ela publica poemas, parecem poemas parnasianos, pífios. Então, a criação humana ainda é um mistério. Separar-se ou separar o que está unido por natureza, por afeição ou por circunstância. Afastar-se, desunir-se. Separar do peito da mãe falando de criança ou cria. Afastar. Separar do que estão brigando. Servir de instrumento de separação entre. Separar. Escolher. Separando. Pôr de parte. Separar algo. Pôr de parte. Em função de algum critério ou atributo. Desestimular-se. Alguém ou a si próprio de alguma coisa. Afastar pessoas em discórdia, distanciando-as. Dividir. Repartir alguma coisa, procurando atribuir em certa ordem. Trocar dinheiro em miúdos. Acomodar o homem, o órgão sexual para o lado direito ou esquerdo das calças. Navegar sobre um paralelo, para leste ou para oeste. Desviar-se do bom caminho, da boa conduta, do que deve ser seguido segundo as normas sociais vigentes. Desencaminhar-se. A tecnologia, enfim, as inteligências artificiais, elas são brancas e excludentes. Recentemente, eu precisei tratar umas fotos com inteligência artificial e eram fotos de pessoas brancas e pessoas negras. O filtro, ele serve muito, muito bem para as pessoas brancas, mas muito mal para as pessoas negras, enfim. Então, enfim, a pessoa que desenvolveu esse filtro é uma pessoa branca e o filtro foi desenvolvido para pessoa, tipo, de branco para branco. A computação virou um pesadelo hoje em dia, né? Acho que ninguém mais consegue olhar a tecnologia de uma forma acrítica. Ela se transformou em um pesadelo total. Isso desde os anos 60 se fala nisso, de que a computação é um pesadelo. De que a computação é usada para guerra, para fabricação de bombas, para precisão das bombas, suposta precisão das bombas, e para racionalização da exploração do ser humano. É para isso que o computador é usado. No fim, a gente não tem escolha. Por mais que a internet e o computador sejam um pesadelo, a gente precisa lidar com isso. Ignorar não é uma opção. Existe um acaso nesse trabalho, um acaso que vem talvez da minha ignorância da matemática, que eu simplesmente vou colocando diversos tipos de valores, diversos tipos de operações, vou encavalando essas operações.
O Hertz Albino de Souza foi um grande responsável por isso acontecer. Hertz fazia algo de extrema sofisticação, ele tinha acesso a computadores mainframes, então ele fazia um desvio de uso. É um texto-imagem, né? E o ambiente digital ele concretiza isso, né? Ele é um ambiente em que o texto tem animação, ele tem tridimensionalidade, ele tem uma carga tipográfica forte, né? É como se todos esses sonhos da vanguarda que vieram se desdobrando ao longo do século XX, eles ganhassem um espaço em que isso acontece por vocação própria, assim, que é muito típico desse ambiente. O poeta digital é aquele que está antenado tanto em relação aos aplicativos, enfim, para poder, de certa forma, estar executando, enfim, que a execução do pensamento seja tão interessante quanto o pensamento em si, e ele também precisa estar antenado a tudo aquilo que passou, enfim, as coisas que não são do meio digital, como bibliotecas, coisas do tipo. Minasama, こんにちは。槍田美佐子です。これから3つの私の作品についてお話しします。これはタイム。英語のタイムですね。時間。時間の枠の中に、この人間、愛という人間が閉じ込められて困っているような様子です。O ambiente digital ele é um espaço paradoxal, porque ao mesmo tempo ele é um ambiente muito limpo e ele é ao mesmo tempo um ambiente suscetível aos erros, né? E isso tem a ver com a relação entre as continuidades e as descontinuidades que a gente tem entre as vanguardas e o contemporâneo, né? Há coisas em que existe relação entre o que as vanguardas faziam e o que se dá na contemporaneidade, mas há também uma série de rupturas, né? Uma questão, por exemplo, tem a ver com a questão da desconstrução. As vanguardas elas eram muito mais construtivistas e o ambiente digital ele é muito mais da ordem do desconstrutivismo, né? Tem a ver com o erro, com copia e cola, né? E tem a ver também com a questão do aleatório, né? O aleatório é muito importante no digital, então ele é um espaço de surpresas, né? Em que você não tem muita certeza do que vai se passar. É incrível a gente observar que se fala de tudo, mas se esquece da linguagem que é constitutiva do humano. E aí nasceu Odisseia, para criar um labirinto que fosse
um cubo, como um hipercubo, sabe? No céu, no espaço do céu, e que você tinha que penetrar e tinha que sair. Feio de caminhos intercruzados, eu não sei quantos milhares de caminhos seriam possíveis, de 9 unidades, e você engatava num e outro para poder sair no céu outra vez. Então as pessoas ficavam, o público ficava manejando, interagindo com aquele cubo e entrava virtualmente no labirinto, e era bastante desesperador, não conseguia achar as saídas, mas as crianças achavam rapidamente a saída. Esses labirintos são exatamente as configurações dos labirintos de 71 que eu usei com Haroldo em 74. Quer dizer que, de alguma maneira, eles se transformaram. Com eles eu fiz animações em NFT, que é uma versão bastante nova de difusão de imagens. Então os labirintos são animados, 10 deles em NFT, e são exatamente os mesmos labirintos. Então, meu trabalho é todo bastante assim, no sentido de que é como um poço que eu vou lá, retiro mais alguns elementos da poética, misturo, pode ser motivos gráficos, transformo, é como um pequeno caixa de surpresas, caixa de tesouro, não sei, caixa de guardados. Acho que tudo começa na rua, né? Acho que a rua é o lugar do acontecimento. Quando eu falo rua, na arte de rua. Eu tenho por mim que os pichadores são os novos escribas, são as pessoas que estão pensando letras, pensando alfabetos, esse tipo de coisa, enfim. Eles são excluídos no meio digital, mas na rua são eles as pessoas que excluem, porque a pichação é um código fechado, né? Eu não sou um poeta conhecido, então a maneira de se fazer presente é o meio digital. Os alfabetos que eu proponho são alfabetos que fogem do alfabeto latino que a gente tem, certo? Então, dentro disso, uma vez que foge do alfabeto latino, ele exige uma alfabetização, enfim, porque é um desenho novo de letra. Às vezes as letras são criptografadas, muitas das vezes, a maioria das vezes as letras são criptografadas. E é interessante porque a poesia concreta hoje está em tudo. A poesia concreta hoje está no vídeo, a poesia concreta hoje está nas telas do nosso, que a gente chama de hipermídia. A linguagem das redes é a linguagem hipermediática. Então, a poesia concreta, ela foi o embrião de ensinamento para a navegação que nós fazemos hoje nas redes.